Olá meus amigos, estamos de volta e trazendo um novo vídeo aí para vocês. Como vocês viram no título, né, a gente vai mostrar aqui o código de cores que eu uso aqui na minha Bíblia, né, e que pode ajudar você também aí a marcar a sua Bíblia de uma forma bem interessante, né. Então vamos lá, aqui eu fiz meu código de cores, eu imprimi, né, acabei de imprimir ali. E vou mostrar para vocês como que funciona o meu código de cores, que também pode ser bem útil aí, para vocês marcar a Bíblia de vocês aí, né. Então, na minha Bíblia existe todas essas cores aqui que eu marco, e aqui eu vou mostrar para vocês o que significa cada uma delas, e a gente vai entrar nos textos para você ver como um exemplo de cada cor, né, e o seu significado aqui nesse código de cores da minha Bíblia, e que pode ajudar também você aí a marcar a sua Bíblia de uma forma bem interessante. Tipo aqui, a primeira, vou mostrar aqui como que eu uso, né, o que eu uso para marcar a Bíblia aqui de uma forma, nesse círculozinho aqui que eu marco, né. Como vocês podem ver, eu faço um círculozinho aí de caneta, né? E cada cor aí tem o seu significado. E aqui eu uso esse cartãozinho. Eu estou mostrando a mesma coisa que eu fiz um vídeo, né? Um bom tempo atrás, acho que tem mais de ano que eu fiz esse vídeo. E o que eu fiz? Eu pego um cartãozinho desse aqui e eu faço um furozinho aqui, ó. E desse furozinho que eu vou lá e marco bem em cima do versículo, né? E faz um círculo ao redor do versículo que eu achei interessante. Então eu uso aqui. Esse é o meu cartãozinho que eu uso para marcar. E aqui são as canetas também que eu uso para marcar, né? Aqui nós temos de várias cores, né? 7 cores aqui. Mas aqui, como vocês podem ver, tem 8 cores aqui no meu código de cores, né? 8 cores. E vamos lá então. Aqui nós temos a primeira cor, que é a cor vermelha. O que eu uso para marcar? Por que eu uso a cor vermelha? Então aqui já está dizendo o que significa, né? É Deus falando comigo. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, você vê, se você estiver marcando a sua Bíblia assim, igual eu estou marcando aqui, se você vê um círculozinho vermelho ao redor do versículo, então é como se Deus estivesse falando com você. Às vezes aquela situação do versículo ali não se identifica com você, mas pode se identificar com outra pessoa que está passando por aquela situação, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3, a gente vai ver que tem versículos marcados de vermelho. Vamos dar um exemplo então, aqui ó. Estamos aqui no livro de 2 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo... Aqui nós temos o versículo... Vamos ver aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Como eu marquei de vermelho, olha só o que aqui diz aqui, ó. Tu, pois, filho meu, como se Deus estivesse falando contigo, ó, ou comigo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Tá vendo aí? É como se Deus estivesse falando contigo. Então essa é a forma que eu marco a minha Bíblia de vermelho. Quando eu estiver lendo algum versículo aqui que eu vejo que ou esse versículo serve para mim ou serve para outra pessoa, eu marco todos eles de vermelho, certo? A próxima cor que eu marco, que nós temos aqui na minha Bíblia, que eu marco aqui, é um laranja, laranjado. Não sei se aí dá para ver laranjado, tá meio amarelado, mas é um laranja. O que significa quando eu marco de laranja? Esses versículos que eu marco de laranja são versículo famoso ou muito importante. Certo? Toda vez que eu tiver um versículo aí laranja, é um versículo famoso ou muito importante. Vamos dar um exemplo aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Se encontra aqui, ó. Olha só o que aqui diz. Vê se tu acha que esse versículo é famoso. Aqui diz assim, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse aqui é um versículo famoso, né? Por isso que eu marquei esse versículo aqui de laranja. Então todo versículo que você estiver lendo na Bíblia e ele for famoso, se ele for, isso é interessante, observar isso. Se ele for um versículo que está falando contigo, Deus falando contigo, então é vermelho. Mesmo se ele for um versículo famoso, certo? Então você marca ele de vermelho.
Se caso for um versículo que não está falando diretamente, assim igual a gente viu o primeiro versículo lá, em 2 Timóteo, é um versículo famoso, então aí você vai marcar, né, de laranja. Tá, e o que significa essa cor azul? Essa cor azul é um complemento que eu faço toda vez que eu tô... Ele é bem ligado aqui com o versículo que eu marco de laranja. É um complemento, tipo ali, tá um versículo famoso, aí o versículo azul, né, tá dando um complemento daquele versículo laranja, né? Vamos lá então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 29 e a 32. Questão no livro de Romanos, o capítulo 1, versículo 29, né, até o 32. Aqui, ó, como eu falei, ó, é um versículo, nem todas as vezes aparece assim, né? Um versículo anterior laranja e aqui embaixo dá uma explicação, né? Na situação que está esse versículo de laranja. Mas vamos lá, o que diz aqui, ó? Dá um zoom aqui. Que diz assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 28. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Certo? Aqui são pessoas, que está se tratando de pessoas, né? De gentios, né? E por haver desprezado o conhecimento, pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus, o que Deus fez aqui, ó? Ele entregou essas pessoas à disposição mental reprovável. Já que ele não queria saber de Deus, aí Deus pode fazer o quê, né? Então aí as coisas ruins começam a entrar na cabeça desse povo. Aí o que acontece nos versículos de azul? Dá uma explicação aqui, ó. Que situação, ó. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então aqui ele está dando uma explicação sobre o versículo 28, porque está de laranja. Mas nem sempre, como eu falei, né? Nem sempre anteriormente vem um versículo laranja, vem só os versículos azul, né? Tá dando essa explicação. Então, um complemento, certo? Por isso que eu marco aqui os versículos de azul. E o próximo versículo, a próxima cor que eu marco é uma cor verde, né? Todas as vezes que você estiver lendo a sua Bíblia, se você sempre estiver marcando dessa maneira, toda vez que você encontrar um versículo que está circulado de verde, quer dizer o quê? É uma oração, é um louvor e gratidão, né? Vamos dar um exemplo, tem muito isso no livro de Salmos, Salmo 9, versículo 1, 2 e 13. Vamos dar uma olhadinha lá em Salmos. Então estamos aqui no livro de Salmos, no capítulo 9, versículo 1, 2 e 13, que é só um exemplo, mas se você observar, ó, tem vários pontos aqui, né? Que está de verde aqui, ó, são muitos deles. Então é oração, ou é uma gratidão, é um louvor que se expressa nesses versículos verde, que eu marco de verde. Olha só, diz assim, ó, versículo 9, versículo 1, né? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Tá vendo aí? Então aqui a gratidão é um louvor, uma adoração a Deus. Versículo 13 também, ó. Compadece-te de mim, aqui já é uma oração, ó. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Então aqui todas as vezes que tiver um versículo que estiver mostrando que é uma oração, é uma gratidão a Deus ou um louvor, então eu marco esse versículo de verde, né? Aqui mais para frente, depois do verde aqui, verde claro, certo? Tem dois tipos de verde, tem o verde claro e o verde escuro. Aqui, esse de rosa aqui, que eu marco na Bíblia? Tá no Novo e tá no Velho. O que isso quer dizer? Quando tiver um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que eu leio, que lá também tem o mesmo versículo apontando no Antigo Testamento, então eu marco de rosa. Como que eu explico isso? Olha só. Lá, vamos lá em Lucas, a gente vai dar um exemplo. A gente vai ver em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. A gente vai ter um exemplo aqui, ó.
Livro de Lucas, capítulo 4, né? Aqui do lado. O versículo é o 18 e o 19. Olha só o que aqui diz aqui, ó. Como eu falei, se marquei de rosa é porque está no Antigo Testamento, o versículo, ó. Aqui diz assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, e pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Onde se encontra isso no Antigo Testamento? Se você observar, aqui ele já dá um indicativo onde está escrito, ó, então lhes deram o livro do profeta Isaías. Então essa passagem aqui que Jesus estava lendo, ela está aqui no livro de Isaías 61, versículo 1. Então aqui é Isaías capítulo 61, versículo 1. Olha só. Só que aqui eu tinha que marcar de rosa também, porque tanto está aqui no Antigo como está lá no Novo. E eu, na época que eu estava marcando a minha Bíblia, eu não tinha essa ideia ainda de marcar tanto no Velho como no Novo, certo? Mas aqui o certo é marcar também de rosa, a mesma cor que está lá. Então aqui diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Está vendo aqui que é a mesma situação que Jesus está fazendo a leitura do livro de Isaías, então se encontra aqui no capítulo 61. Então aí, meus amigos, toda vez que estiver marcando dessa maneira, se você marcar desse jeito aqui na sua Bíblia, você vai aprender a Bíblia com muita facilidade, certo? E você vai encontrar as referências também com muita facilidade. Olha só, aí aqui a gente tem um verde escuro, né? E o que significa quando estiver marcando um versículo marcado com verde escuro? Significa milagres. Toda vez que tiver milagres acontecendo, aí é marcado de verde. Vamos dar um exemplo? Está aqui no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 33 a 35. Estamos aqui no livro de Marcos, né? Capítulo 7, que se encontra aqui, ó. Marcos, capítulo 7, versículo 33 a 35. Marcos 7, 33 a 35. Olha só. Quando o milagre, aquele milagre ele vai ser uma história bem interessante, aí eu marco também o título, certo? De verde, porque vai acontecer um milagre aqui. Eu marco só os versículos que mostram realmente o milagre acontecendo, certo? Eu mostro às vezes alguns detalhes antes de acontecer o milagre, mas já o milagre já acontecendo. Olha só como é que eu fiz aqui, ó, de verde. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhes tocou a língua com saliva. Então aqui Jesus já está no processo para acontecer o milagre. Por isso que eu marquei. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Tá vendo aí? Então é milagre, então eu marco de verde escuro, certo? E vamos mais duas cores aqui, que é o roxo, né? O roxo quer dizer o quê? Deus muda o nome da pessoa. Lembra que tem algumas situações que Deus muda o nome de uma pessoa? Então aqui todas as vezes que tiver Deus mudando o nome de alguém, aí eu marco de roxo, né? Vamos dar um exemplo? Lembra lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que Deus muda o nome de Abraão? Então, Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Olha só o que é que diz aqui, ó. Por isso que eu marquei. Aqui tá parecendo um rosa, mas é um roxo, certo? Que diz assim, ó. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Tem outra situação também, o nome de Sara, né? Que antes era Sarai. Disse assim, ó. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Então todas as vezes, né, que tiver situação de Deus mudando o nome de alguém, mudando o nome para outro, aí eu marco esse versículo de roxo. Lembra também de Jacó? Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Lembra também de Saulo, lá no Novo Testamento, que Deus mudou para Paulo. Então, todas as vezes que tiver essa situação, eu marco de roxo.
E para finalizar aqui, o preto. Que situação eu marco o versículo preto? Aqui é quando trata de quê? Tempo de vida das pessoas. Quanto tempo viveu cada pessoa, né? Todas as vezes que estiver mostrando na Bíblia, ó, fulano viveu tantos anos e morreu. Então, aqui que tem muito isso aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, tem muito isso, ó. Como eu falei, na época que eu estava marcando, eu não tinha essa ideia ainda de marcar com essas cores. Então, eu coloquei o círculozinho aqui preto do lado. Na próxima Bíblia que eu tiver, eu já vou organizar isso aqui, né? Colocar esse preto aqui. Então, o que é que diz aqui no capítulo 5 do livro de Gênesis? Diz assim, ó. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Então, todas as vezes que tiver versículo falando do tempo de vida das pessoas, então eu marco o versículo de preto, certo? Então, essas cores aqui para mim já seria o suficiente para marcar toda a minha Bíblia sem precisar de mais outra cor para marcar, certo? E tem situações que eu marco palavras do versículo, né? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Tenham aprendido aí. Você pode, se você quiser tirar o print aí dessa imagem aí, depois quiser imprimir, não sei se vai sair muito bom, né? Mas tá aí, ó. Se vocês quiserem tirar o print, você tira o print ou manda imprimir. Ou você pode fazer até com suas canetas mesmos aí, ó. Tipo, tá a caneta aqui, né? Você pode fazer aqui, ó. Pegar o cartãozinho, se você já tiver o cartãozinho. Você coloca ali, ó, vamos supor aqui, do outro lado aqui da página, né? Você coloca aqui, ó, você coloca em cima, escreve em cima, né? Código de cores da Bíblia. E aqui você faz o círculozinho aqui, ó. Fez o círculo ali, ó. Aí você escreve aqui, ó, o que significa essa cor. Aí mais embaixo, você quer fazer a outra cor, né? Você pega a outra caneta, se você não quiser imprimir. Aí você faz o círculo ali, né? Aí aqui você vai escrever o que significa essa cor azul. Então você faz assim, precisa ser, se você não quiser imprimir, você pode fazer assim. Mas seria bem interessante, né? Se ficasse impresso também. Eu fiz uma impressão bem grande, mas você pode fazer pequeno também, né? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho aí a respeito da palavra de Deus, tá? Que Deus possa abençoar vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí. E até o próximo vídeo, tá? Boa noite pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.